Quer saber qual a melhor forma de exportar aqui do Revit um arquivo DWG para poder ser lido então esse desenho no AutoCAD? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser respondendo uma das dúvidas que nos perguntaram lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram. Qual a melhor forma da gente então exportar daqui do Revit um arquivo DWG? E eu vou mostrar isso para vocês aqui a partir de uma folha de uma planta baixa aqui no Revit. Tá? Então eu tô aqui com o meu desenho já configurado, minha folha já configurada, e eu quero então enviar esse projeto para alguém que não mexe ainda em Revit. Então a gente consegue fazer isso. Então para isso eu vou vir aqui em arquivo e a gente vai ter aqui essa opção aqui de exportar. E a gente consegue exportar diversos formatos aqui no Revit. Nesse nosso caso, a gente vai vir aqui em formatos CAD e vai então escolher essa primeira opção DWG. Vou selecionar aqui e vai abrir agora essa janela aqui para a gente conseguir então configurar. Aqui vocês podem ver que tem esse botão aqui de avançar. Se eu clicar aqui, vai mostrar então onde eu quero salvar esse DWG. Só que antes de eu fazer isso, a gente precisa fazer algumas configurações para ficar um pouquinho melhor essa nossa exportação. E é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então aqui vocês podem ver que está uma pré-visualização dessa prancha, né, que a gente vai então gerar esse DWG. E aqui a gente tem essas opções aqui de exportar, tá? Então aqui por enquanto tá somente a vista atual. Eu também tenho a possibilidade de selecionar mais do que uma vista. Então, se eu colocar aqui conjunto de vistas, eu consigo então também fazer isso. Então, eu tenho aqui, ó, exibir na lista. O que eu quero exibir? Eu posso vir aqui e colocar então todas as vistas e folhas do modelo ou todas as folhas do modelo, tá? Então, se eu colocar aqui folhas do modelo, vão aparecer todas as folhas que eu tenho aqui configuradas. Tá? Mas vou voltar agora, eu vou deixar só aquela ali mesmo, tá? Então aqui vou vir nessa primeira opção e eu vou deixar somente a vista que eu tô visualizando de fato aqui. Bom, feito isso, depois que eu escolhi o que eu quero, né, exportar para o DWG, a gente tem essas opções aqui nesses três pontinhos. Então vou clicar aqui e vai abrir uma outra janela. E notem que aqui a gente tem várias abas com configurações. E agora eu vou falar cada uma delas para vocês. Então, essa primeira aqui, ele vai determinar então como que vão ser as camadas lá no AutoCAD, tá? Então, como o AutoCAD ele funciona diferente do Revit, né, que a gente não tem ali os elementos construtivos, e a gente simplesmente vai representar esses elementos por linhas, a gente precisa, né, colocar diferentes cores no CAD para a gente entender, interpretar aquilo sendo daquela forma. Aqui no Revit a gente não precisa, né? Como ele já sabe o que é cada elemento construtivo, não tem mais essa coisa então do CTB aqui no Revit. Ele já sabe que uma parede é mais espessa que uma porta, que uma janela e que um piso, por exemplo, tá? Então a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de configuração aqui. Então, como a gente vai exportar para o CAD, ele vai colocar então aqui qual categoria, né, qual elemento construtivo e aqui depois como vai ser o nome dessa camada e o ID da cor, tá? Eu geralmente não modifico isso daqui, tá? Eu deixo do jeito que tá aqui mesmo, mas só para vocês entenderem o que significa essa primeira aba. Depois aqui a gente tem linhas e aqui vai ser exatamente a mesma coisa, só que em relação às linhas, se eu tiver qualquer tipo de linha, como que ela vai ficar lá no CAD, tá? Então a gente deixa dessa forma aqui também, para gerar automaticamente. E o mesmo vai acontecer para os padrões, tá? Que aqui a gente chama de padrão de preenchimento. E lá no CAD tem então as achuras, que um hatch, que na verdade é exatamente a mesma coisa, né? Então ele vai gerar também automaticamente. Depois fontes e textos, exatamente a mesma coisa. E agora sim, a partir desse ponto aqui das cores, que a gente pode então começar a configurar de forma diferente. Então aqui nas cores a gente geralmente deixa essa primeira opção, que é índice de cores 255 cores, que são então aquelas cores padrão do CAD, tá? Que geralmente se usa ali para formar depois os CTBs, né, que chama lá no AutoCAD. Então a gente deixa essa opção aqui. Depois em sólidos, isso só vai valer para as vistas 3D, tá? Nesse nosso caso aqui nem iria influenciar eu escolher uma opção ou outra,
Mas basicamente polimalha significa que se eu tiver um objeto, vamos imaginar agora pode ser até um cubo, ele vai então exportar todas as faces desse cubo. Se eu deixar sólidos, até vou marcar aqui, ele vai deixar o cubo como uma coisa sólida, uma coisa única, tá? Então ele acaba simplificando, não é bem simplificando, mas deixa mais leve o modelo, tá? Então eu vou deixar sólidos. Agora aqui a gente tem coordenadas e unidades. E agora aqui sim, né, a gente pode colocar o que é, qual unidade, né, vai ficar o DWG. E geralmente vem em milímetro, então a gente costuma trocar. Eu vou deixar aqui centímetro, que é a unidade que no caso a gente está trabalhando aqui nesse projeto. Então aqui já troquei para centímetro. E agora aqui em geral a gente tem outras configurações. E uma das configurações assim que quando a gente exporta, né, pelo menos uma folha, que eu acho super importante, é essa configuração aqui de opções de exportação padrão. Por quê? Se eu deixar marcada esta opção aqui, que é o que geralmente vem dessa forma, digamos assim, exportar vistas em planos e arquivos vinculados, o que vai acontecer? Aqui, né, eu tenho uma planta e eu tenho a folha. Se eu deixar dessa forma, vai exportar 2 arquivos DWG, um com a folha e um com a planta. E na verdade, se eu abrir esse arquivo com a folha, vai estar referenciado ali a planta, tá? Então vai funcionar, só que eu acho meio ruim ter arquivos separados. Se for até aqui, nesse caso, vão ser só 2 arquivos, mas imaginem que eu tenho uma prancha e eu tenho 5 desenhos nessa prancha. Então vai exportar 6 arquivos, sendo um que vai ser esse com a folha e todo mundo ali dentro, né, referenciado, e depois um arquivo para cada uma das vistas. Então a gente prefere desmarcar essa opção, tá? E se eu desmarco, vai exportar exatamente como está aqui. Vai deixar lá no AutoCAD, né, uma folha lá na parte das folhas e o desenho depois ali onde que ele vai ficar de fato, tá? E se tiver mais desenhos, vai ficar todo mundo ali junto, tá? Então a gente prefere deixar dessa forma. E depois aqui em exportar para o formato de arquivo, que tá aqui, AutoCAD 2018, a gente costuma colocar uma versão mais antiga, tá? Como a gente não consegue, né, abrir um arquivo, por exemplo, 2018, numa versão 2010, a gente já deixa aqui em 2010, pode ser que provavelmente a partir daí todo mundo vai conseguir então abrir esse arquivo. Bom, feito isso, eu vou dar um OK. Então é só clicar avançar e salvar e feito, tá? Certo, pessoal? Então, se eu exportar uma vez esse arquivo DWG e depois eu precisar exportar mais uma folha, vai acabar ficando salvo ali essas configurações que a gente acabou de fazer, tá? Não precisa fazer toda vez toda essa configuração. Daí sim acaba sendo super rápido, né? É só ir ali em arquivo, exportar DWG, colocar avançar, salvar e pronto, já tá feito. Então é isso, espero ter respondido a sua dúvida e vou ficando por aqui. Até mais!